Lucas capítulo 7, versículo 11 diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós. Diziam eles: Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém? Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, louva ao Senhor com as palmas bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Igreja, eu quero aqui nesta manhã trazer uma mensagem de Deus aos nossos corações, que traz o tema: o que está sendo enterrado hoje pode se levantar se Jesus tocar. Quem crê? Eu vou repetir para você: o que está sendo enterrado hoje pode se levantar se Jesus tocar. Quem crê que Jesus está tocando hoje? O evangelista Lucas, com precisão e também uma grande sensibilidade, ele nos conduz a um dos encontros mais impactantes do ministério de Jesus Cristo. Não é apenas um milagre, mas sim é uma revelação do coração de Deus diante da dor humana e do seu poder sobre aquilo que parecia irreversível aos olhos humanos. E se você olhar o texto, você vai ver que Jesus, ele está em movimento. Ele vem de Cafarnaum, aonde já havia operado milagres, e agora Jesus ele caminha em direção a Naim, como diz o texto. Ele não está andando sem propósito. Cada passo de Jesus carrega uma intenção divina. Ao seu redor, uma multidão o seguia. Pessoas sedentas por milagres, pessoas sedentas por palavras, pessoas sedentas por transformação. Enquanto isso, dentro da cidade de Naim, você vai perceber que o texto diz que ali acontece outro movimento. Um cortejo fúnebre se forma. Um jovem está morto.
seu corpo é carregado agora para fora da cidade. E atrás dele uma multidão agora também caminha, mas caminha em luto. E no centro dessa grande dor, neste momento de perda, se encontra também ali, estava a viúva. Ela já perdeu o marido, e agora ela perde o filho único. Isso significa que ela não perdeu apenas pessoas, mas ela também perdeu estrutura, ela perdeu segurança, ela perdeu continuidade e também ela perdeu identidade social. Ela não está apenas enterrando um filho, mas ela está também enterrando o futuro. E então o texto que nós lemos, o texto bíblico, ele revela algo que muda tudo. Muda tudo. Antes que o sepultamento aconteça, antes que o processo se conclua, antes que o destino final seja alcançado, Jesus entra no caminho. Ora master e me clama lá. E isso, meus irmãos, Igreja de Cristo, nos ensina uma verdade espiritual muito forte, uma verdade espiritual muito poderosa. Por quê, pastor? Existem processos na nossa vida que às vezes parecem já definidos, caminhos que parecem já traçados, situações que parecem já decretadas como o fim. Mas quando Jesus entra, Ele não pede autorização para a morte, mas Ele impõe autoridade sobre ela. Aleluia. Ei, Deus está dizendo para pessoas aqui hoje: o que está sendo enterrado hoje, quem sabe na tua vida, pode se levantar se Jesus tocar. Aleluia. Pode se levantar. Ah, pastor, mas eu fui diagnosticado, desenganado. Ei, mas se Jesus tocar, Ele cura. Mas fui condenado à morte, mas o que estava sendo enterrado hoje pode se levantar se Jesus tocar. Aleluia. O texto diz que Jesus, ele se aproxima da porta da cidade. A porta, no contexto bíblico, é um lugar estratégico. Era ali que decisões eram tomadas, julgamentos eram feitos e destinos eram definidos. Era um lugar de transição entre o de dentro e o fora, entre permanência e saída. E é exatamente nesse lugar, é exatamente nesse lugar que dois movimentos agora se encontram. Repita comigo: dois movimentos se encontram. Jesus entrando e o cortejo saindo. A vida e a morte agora se encontram no mesmo espaço. Olha como é forte isto.
Olha como é tremendo. E esse encontro não foi um encontro, podemos dizer, acidental. Não foi isso, mas foi um encontro providencial. Deus marcou aquele momento. O cortejo estava seguindo um caminho natural, esperado por todos, um caminho inevitável aos olhos dos homens, mas o céu já havia determinado que aquele caminho seria interrompido por Jesus. Ora, masteremicama lavaia. Isso revela que nem todo processo começa e termina da mesma forma que você imagina. Sabe por quê? Quando Deus ele decide intervir, o curso natural das coisas pode ser alterado pela presença de Jesus. Pela presença de Jesus. Igreja, existem momentos na vida da igreja em que tudo parece estar caminhando para um desgaste, para um esfriamento, ou quem sabe até para o fim. Mas Deus, ele pode entrar no meio do processo, e ele tem o poder para entrar no meio do processo e mudar completamente o rumo da história. Ele tem poder. Talvez você esteja, quem sabe, em um caminho onde tudo na tua vida indica perda. Ou quem sabe fracasso. Ou algo que você deu por encerrado, por acabado. Mas o seu caminho ainda pode cruzar com o de Jesus. E esse encontro real pode redefinir completamente o seu destino, assim diz o Senhor. Sabe por quê? A própria palavra ela diz, lá em Salmo 126, versículo 5: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Quem crê que você vai colher com alegria aquilo que você semeou com lágrima? Aleluia. Levante as mãos para o céu. Isso. Estou sentindo a presença de Deus aqui nesta manhã. Deus está preparando um encontro no seu caminho aqui hoje. Aquilo que parecia destinado ao fim, Deus está dizendo, será surpreendido por uma intervenção divina que vai reescrever a sua história, assim diz o Senhor. Quem toma posse desta palavra, glorifica e exalte o nome do Senhor. Ramasturi me clama, ai de comalas. Jesus entra na tua dor que ninguém consegue curar. Eu vou repetir nesta manhã: Jesus está entrando na tua dor que ninguém consegue curar. Jesus te vê, mesmo no meio da multidão. Jesus te vê. Jesus, ele vê a viúva em meio à multidão. Ele não se distrai, mas ele não se ocupa com o barulho ao redor, ele não se preocupa com isto, mas ele foca na dor daquela mulher. O texto diz que ele se moveu de íntima compaixão.
E essa expressão revela um sentimento muito profundo. Algo que nasce no interior, algo que se manifesta em ação. Jesus olha para ela, não olha com pena dela, mas Jesus olha para ela com uma compaixão que só Ele tem. Jesus não é indiferente ao sofrimento humano. Ele não observa de longe, mas nesta manhã Ele está entrando na tua dor. Ele se envolve, Ele se aproxima daquilo que muitos evitaram, mas Ele está te aproximando hoje. Ramasteribicama labaia. Ei, preste atenção nisso. Dentro da igreja existem pessoas que continuam caminhando, participando, servindo, mas carregam dores profundas que ninguém percebe. Somente Ele. Ei, Jesus, Ele vê aquilo que está escondido. Talvez você tenha aprendido, quem sabe, a sorrir por fora, enquanto por dentro está tudo quebrado pela dor. Talvez ninguém saiba o que você está enfrentando na tua vida, o momento de dor, o momento de perda, o momento de desespero, mas Jesus sabe. Ele viu, Ele se moveu em sua direção aqui nesta manhã. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Salmo 147, versículo 3 diz: sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Jesus está sarando o teu coração aqui nesta manhã. Ei, tem pessoas aqui que você está com o coração, só Ele sabe, mas Deus está visitando a sua dor aqui nesta manhã. O que você carregou em silêncio está sendo alcançado pela compaixão de Cristo aqui nesta manhã. O céu não ficou indiferente ao seu sofrimento, não, porque Jesus está tocando. Receba aí o toque dele nesta manhã. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus, Ele se aproxima do esquife e Ele toca, e esse ato é profundamente significativo. Sabe por quê? Se você olhar na tradição judaica, segundo a lei judaica, tocar em algo relacionado à morte tornava a pessoa impura. Mas Jesus não é limitado pela lei cerimonial. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele é a própria fonte da vida. Aleluia. Ele é a própria fonte da vida. Porque quando Jesus toca, Ele não, aleluia, não é Ele que se contamina, mas é a morte que perde a sua autoridade quando Jesus toca. O texto deixa claro que os que carregavam o esquife pararam. O movimento da morte foi interrompida. Sabe o que isto revela? Isso revela que existem processos em andamento que podem ser paralisados pelo toque de Jesus aqui nesta manhã. Aquilo que estava avançado pode ser interrompido pelo toque de Jesus na tua vida hoje. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus, aleluias! Ei, existem ciclos espirituais de derrota, ciclos de fracasso, ciclos de dor que se repetem
repetem dentro da vida de muitas pessoas, ou seja, pessoas presas no ciclo, ciclos de derrota, ciclos de fracasso, ciclos de dor, ou seja, aqueles ciclos que está prendendo. Mas um toque de Deus nesta manhã pode quebrar este ciclo na tua vida, e Ele está tocando e Ele está quebrando este ciclo hoje. Quem recebe glorifica o nome do Senhor. Oh, aleluia. Êxodo 13:26 diz: eu sou o Senhor que te sara. Hoje, Deus, nesta manhã, Jesus está interrompendo processos de morte na sua vida. O que estava avançando para o fim está sendo paralisado pelo poder do toque de Jesus Cristo na tua vida. Receba este toque agora, em nome de Jesus. Porque esta palavra, ela tem poder. A palavra de Jesus, ela traz vida ao que estava sem resposta. Talvez você chegou aqui hoje sem resposta, mas Deus está te dando esta resposta hoje através da palavra dele. Ainda não é o fim, porque Jesus libera uma palavra direta ao jovem morto. Ele não fala com a multidão, ele não negocia com a situação, mas ele declara a vida. E eu quero declarar em nome de Jesus a vitória sobre a tua vida nesta manhã. Aquilo que você perdeu, Deus vai restituir. Aquilo que o diabo tirou de você, Deus vai trazer de volta. E quando Jesus ele declara a vida, isso revela uma autoridade absoluta. Porque a palavra de Jesus, ela não depende do estado do receptor, não depende do estado de quem vai receber. Mesmo diante da morte, a sua palavra é eficaz. E nesta manhã ele está declarando vida. Ele está declarando vida. Ele está declarando cura. Ele está declarando restituição. Recebe em nome de Jesus. Oh, ligantas tuiai de comanás. A palavra de Cristo, ela tem poder. Ela não apenas comunica, mas ela transforma. Ela não apenas informa, mas ela gera vida, porque esta palavra ela tem poder. Meus irmãos, nós como igreja de Cristo, a igreja, ela precisa se alinhar com a palavra de Deus acima das circunstâncias. Precisa se alinhar com a palavra de Deus acima da circunstância. Sabe por quê? É a palavra que sustenta. É a palavra que sustenta. É a palavra que restaura. É a palavra que levanta. Existe uma palavra de Deus sobre a sua vida que ainda não se cumpriu, mas ela vai se cumprir. E quando essa palavra ela se manifestar sobre a tua vida, tudo será transformado, diz o Senhor. Sabe por quê? Lá em Ezequiel capítulo 37 versículo 5 diz: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, diz o Senhor. Levante as tuas mãos, levante uma vez mais isso. Deus está liberando uma palavra de vida sobre áreas que estavam sem resposta na tua vida, mas Ele está liberando.
O que estava paralisado na sua vida vai reagir. O que estava morto vai viver em nome de Jesus Cristo. Quem recebe, glorifica e exalte o Cordeiro de Deus. Aleluias. Aleluia. 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 Ramas torimikama has torimianda haide komanas. Oriandas torimikalamasti. A restauração de Deus é completa e testemunhável. Você vai testemunhar o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai testemunhar. O texto diz agora: o jovem se levanta, começa a falar e é entregue à sua mãe. Isso mostra que o milagre não foi parcial, mas foi completo. O milagre que Deus vai fazer na tua vida vai ser completo. Ele não apenas reviveu, mas ele foi restaurado a sua posição. Deus vai restaurar aquilo que o diabo tirou de você. Deus vai trazer de volta. A multidão reage agora com temor, e a multidão agora começa a glorificar a Deus. Eles reconhecem que houve uma visita de Deus naquele lugar. Sabe por quê? Quando Deus age, Ele não faz pela metade. Ele não faz nada pela metade. Ele restaura completamente e transforma situações em testemunhos de milagre. E milagres, quando acontecem, milagres geram fé coletiva. O que Deus faz em uma vida impacta também muitas outras vidas que estão ao redor. O teu milagre vai impactar a tua vizinhança. O teu milagre vai impactar a tua família. O teu milagre vai virar notícia, assim diz o Senhor. Oh, aleluia. Oh, glória. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida será visível, todos vão contemplar. Não será nada escondido, será testemunho vivo do poder de Deus, do poder que Cristo vive, reina, e Ele está aqui. Já vou concluir. Lá em Jó, capítulo 42, versículo 10, diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quem crê que o Senhor vai virar o teu cativeiro? Quem crê que o Senhor vai virar o teu cativeiro? Deus, nesta manhã, Deus está trazendo restauração completa aqui hoje. O que foi perdido será devolvido. O que foi quebrado será restaurado. E haverá testemunho público do grande agir de Deus na sua vida. Quem recebe dá glória. Quem recebe dá um brado de glória nesta manhã. Ramas telemicama lamas. Aleluia. Eu encerro a mensagem. O que começou com um cortejo de morte, terminou com um cenário de milagre. O caminho que levava ao sepultamento agora foi interrompido pela presença de Jesus. E essa mensagem nos ensina que o fim nem sempre é definitivo quando Jesus está presente.
processos podem ser interrompidos, histórias podem ser reescritas, e aquilo que parecia perdido pode ser restaurado por Jesus. Ei, Jesus está entrando em caminhos aqui hoje. Jesus está entrando no seu caminho, e tudo pode mudar hoje. Se Jesus tocar, o processo é interrompido. Se Jesus falar, a vida se manifesta. Hoje Deus está entrando em histórias aqui hoje. Deus está entrando em histórias que estavam sendo enterradas, mas Ele está entrando hoje, porque Jesus continua sendo aquele que transforma finais em recomeço. Jesus é o mesmo que transforma morte em vida, e quando Ele entra em cena, o impossível deixa de ser limite e se torna testemunho vivo do poder manifestado da glória de Deus na sua vida. Receba esta mensagem de Deus em nome de Jesus.